Hoje é um assunto que eu nem gosto muito e que eu não costumo falar e trazer o tempo todo pra cá, né? Meu nome é Matheus Leanda, eu sou jornalista, ator e o maior presente que um ator pode dar para outro em cena é a generosidade. Eu sou a Cláudia Cunha, pedagoga, professora. A vida é uma peça de teatro, seja o personagem principal antes que as cortinas fechem. Eu sou Matheus Gutierrez, eu sou ator, diretor de teatro, mas eu também gosto de falar que eu sou apenas um homem de teatro. Eu sou a Tainá Zanzini, eu sou atriz e estudante, e bem clássica se eu não sei dessa questão. Acontece. A criatividade aqui foi pro... Ei. Está recebendo o diretor Matheus Gutierrez, diretor do grupo Na Marca, que está completando 18 anos, né, esse ano. Sim, agora no ano de 2023 o Na Marca completa 23... já comecei errado. No ano de 2023 o Na Marca completa 18 anos. Completou no dia 23 de março. E a gente vai falar sobre o festival também, né, que o Na Marca venceu o festival, levou 7 prêmios para casa. Mas antes, já entrando nesse assunto dos 18 anos, né, é raro um grupo chegar na maioridade, né? O que representa essa responsabilidade de você dirigir esse grupo, ainda mais levando em conta que não foi com você que começou, você não é o fundador do grupo, né? Você realmente foi escolhido para assumir. Eu acho que é um caminho muito engraçado esse, porque quando eu entrei no Na Marca ele estava passando de 4 para 5 anos, foi lá em 2008. De 2008 para 2009, alguma coisa. Estava entre os 4 anos, chegando nos 5, quando eu entrei eles estavam planejando fazer a festa de 5 anos, que seria em 2010. Né? O grupo foi fundado em 2005 pelo João Guilherme, né, o Pellegrini, junto com outros amigos dele, na época que faziam teatro todos juntos no Joaquim José, entre Joaquim José e Integral, né, que foi onde o João estudou. E aí eu entrei, foi essa loucura, estava nessa passagem de 4 para 5 anos, e foi muita coisa que aconteceu no grupo, muita coisa que a gente viveu junto. E aí o João Guilherme e eu éramos muito próximos, né, muito amigos, e ele chegou num ponto e falou, olha, minha vida está indo para outros caminhos, e o grupo, ele quase morreu em algumas vezes, e quem não deixou o grupo morrer foi você, então acho que é você que tem que continuar aí. Só caiu no meu colo. E desde então ficou. Eu assumi o grupo em 2016 e até hoje estamos firmes e fortes. Mas teve uma época em que você assumiu a direção, mas ele continuou, Sim, né? Ele não se desligou totalmente. Foi nessa passagem, acho que 2014, 2015, que o João já queria se desligar da direção do grupo. E aí foi quando o grupo foi montar o Estranho Mundo de Jack. E o Estranho Mundo de Jack era uma peça assim, sonhada pelo grupo de muito tempo, lá dos seus primórdios, dos seus 3, 4 anos. Tanto que uma das logos do grupo era uma carinha do Jack, só que nas carinhas do teatro, né, feliz e triste. E aí quando decidiram fazer a peça, o João já tinha me passado a direção, eu falei, olha, não, mas essa peça eu tenho que dirigir. É o nosso sonho. Eu falei, não, então vai, porque eu não tenho a mínima ideia de como eu vou dirigir esse negócio. E aí ele ficou com a direção geral, mas eu já fazia direção de elenco nessa época. Entendi. Gente, o pessoal do teatro, né, em geral se conhece aqui em São João, então se acontecer de eu falar Poque, Tonho aqui, se sair sem querer, porque são os apelidos deles, tá? Sim. Tá todo aqui João Guilherme, a gente conhece por Poque. Tô tentando manter a cordialidade aqui com ele. Tentando manter a formalidade aqui, né? Matheus, e quando você descobriu que queria ser ator, foi na escola, pequenininha? Foi, acho que desde pequenininho, porque eu lembro direitinho, a gente estava lá em casa, com meus pais, tudo, e eu assistia aos filmes, as novelas, e falava, mãe, eu quero fazer igual. Eu não sabia nem o que era, o que fazer, mas eu falava, mãe, eu quero fazer igual. E aí, pequenininho, ainda tinha o Teatro de Tábuas aqui em São João. E aí minha mãe levou eu para fazer umas oficinas no Teatro de Tábuas. E aí começou essa curiosidade, comecei a fazer teatros na igreja, depois na escola, e até começar firme e depois
E você já era extrovertido ou o teatro, ou era introvertido e o teatro te ajudou? Foi engraçado porque quando eu era criança eu era muito extrovertido. As pessoas passavam na rua, eu cumprimentava, eu puxava as pessoas para falar oi. Minha mãe dizia até que se alguém passasse para me roubar, ia porque eu ia junto. Só que aí nesse processo de pré-adolescência eu comecei a me retrair muito. Acho que a questão da escola, querendo ou não, as brincadeiras entre os amigos, os famosos bullyingzinhos, eu fui me retraindo muito. E aí depois o teatro foi o processo que fez com que eu voltasse a ser mais extrovertido, ter boas relações, fazer amizades de uma maneira mais fácil. Então eu acho que foi essa coisa assim, me fechar para depois me abrir de novo. Eu acho engraçado, muita gente coloca os filhos no teatro, ou um irmão mais novo fala, é porque ele é introvertido, então eu queria que ele entrasse no teatro para perder isso, né, se socializar. E claro, o teatro ajuda a socializar pra caramba, mas uma coisa que eu tenho percebido é que assim, a pessoa não deixa de ser introvertida, Sim. né, ela não deixa de ser tímida. O que acontece no teatro é que isso para de impedir ela de poder fazer as coisas, mas a timidez é um traço de personalidade, né? Exato. Ninguém vai entrar no teatro e deixar de ser tímido, mas você vai ser capaz de interpretar um personagem que não é, né? Uhum. E também na sua vida pessoal, a timidez não vai te impedir de fazer as coisas, de ter as experiências, né? Eu acho que é isso que é muito bonito e transformador no teatro. Não vai mudar a sua personalidade, né? Eu acredito que o teatro ele te oferece os caminhos para um autoconhecimento, para você conseguir lidar com esses traços que você tem na sua personalidade, porque realmente, não é que a pessoa deixa de ser algo para se tornar, claro que a gente tem as metamorfoses e vai mudando, mas o tanto de gente tímida que eu conheço que faz teatro e isso não impede elas de serem grandes artistas, pelo contrário, elas continuam tímidas, mas em cima de um palco brilha muito. Porque eu acho que o que tem que parar é as pessoas acharem que ser extrovertido é melhor do que ser introvertido, né? São coisas diferentes, cada uma tem as suas... A Tainá é introvertida, né? Depende. Tipo, assim, no meu caso é porque quando eu era pequena, eu era extrovertida, só que eu tinha medo de palco. Quando tinha apresentação de escola, assim, eu falava, vou fazer. Aí chegava lá, eu começava a chorar e não apresentava. Só que, tipo, os professores, eles até não entendiam, porque eu chegava na aula, aí eu fazia todos os exercícios, chegava no dia, eu não fazia. E quando eu era pequena, eu também, que nem o Tony falou, ele saía conversando com todo mundo, eu também era assim. Só que aí fui crescendo, fui me retraindo, aí agora eu tô me abrindo. Tá desabrochando pro mundo. Exatamente. Só que meio assim, né? Na vida. É gradual, né? Passos de bebê. Sim. E como o Matheus falou, não tem nenhum problema da pessoa ser introvertida, é uma característica da personalidade dela, né? Sim. Mas em alguns momentos você tem que subir no palco, fazer uma palestra, enfim. Então o teatro também ajuda nisso. Ajuda, com certeza. Bom, antes de continuar, quero falar um pouco do festival, dos prêmios que o Matheus ganhou com Na Marca, mas só lembrando que esse programa da Connect TV ele é uma parceria com o Clube de Empresários, que é um clube onde os empreendedores de São João podem se reunir, trocar indicações, trocar conhecimentos, insights, fechar parcerias, novos negócios. Então, um clube onde as pessoas podem crescer juntas, né? Você foi aí numa reunião agora essa semana, foi muito legal, né? Tá querendo se associar, inclusive. Sim, foi muito bom, porque a gente conhece bastante pessoa e... De várias áreas, né? De várias completamente áreas, diferente uma da outra. Todo mundo pode participar, gente. E é um conhecimento que eu não tenho, né? Como chama? Networking? Então, é importante fazer o networking. E como a gente falou aqui, as pessoas se apresentam, então você tem que se apresentar para as pessoas. Foi onde eu falei que, mesmo que você seja introvertido, vai ter momento que você vai ter que estar falando com o público. Né? Você mandou bem, foi até aplaudida lá. Eu tô aprendendo.
E também do canal BW, canal Business Way, que é uma aceleradora de resultados, a maior aceleradora de resultados do varejo brasileiro. Então, se você tem uma empresa, um negócio, você quer crescer, quer um caminho para direcionar, vender mais, para fazer ações, enfim, para conquistar novos clientes, canal BW, entre em contato aí que com certeza vai ser uma grande transformação no seu negócio. Então, Tonho, 7 prêmios. Você estava esperando todos eles? Teve algum que você queria e não veio? Mas eu acho que você saiu bastante no lucro, né? Olha, eu acho que esse festival foi uma alegria muito grande para mim, para o grupo, né, como um todo. Porque foi um processo de muito trabalho, né? Foi essa montagem do Noviço, eu até comentei, né, logo depois da peça que a Letícia foi fazer o agradecimento também. Era uma montagem que era um sonho muito antigo. Posso falar do grupo, mas muito meu, né? Quando eu estava fazendo meus estudos de direção, os primeiros cursos, o primeiro projeto de direção que eu montei foi com o Noviço. E aí eu queria colocar em prática, e na época eu tentei colocar com o Namarca, acho que foi entre os... Acho que não lembro agora qual ano que foi. Que era um elenco completamente diferente. Completamente diferente. Basicamente, eu acho que do elenco atual, as únicas pessoas que se permanecem sou eu e Mariana, minha irmã. Sim. Foi em 2017, 2018, alguma coisa assim, mas não funcionou, o grupo não colou na época. Acho que na real foi quando logo quando eu assumi a direção. Aí o grupo quis fazer a montagem do Drácula, que foi a adaptação naquela época que a gente fez. E é sedutor por causa do nome, né? Sim. E aí, mas aí eu acho que aconteceu no momento certo e foi de muita alegria com as pessoas certas. E a gente chegou no festival, é inegável, eu não vou falar que eu não queria ganhar, todo mundo entra no festival querendo ganhar. Mas eu queria muito mais a celebração desse trabalho. E fiquei muito contente, muitos prêmios que eu não imaginava, outros que eu torcia muito para alguma pessoa ser contemplada. Aliás, mostra aí, certo, né? Não sei se a câmera está pegando aí. Não sei se está pegando. É o maior troféu em questão de tamanho mesmo, tá? E é também o mais importante, porque é o prêmio de melhor espetáculo, né? É do 33º, que é referente a 2022, porque não houve festival no ano passado, né? Então, dá pra... fica meio... Não dá pra entender muito bem se a gente fala que foi o campeão de 2023 ou não, mas é do 33º é o campeão. Porque se tudo ocorrer como programado pela prefeitura, no final do ano temos o 34º, né? Que vai ser referente a esse ano. Mas muito contente mesmo com tudo. E o outro prêmio que ganhou foi o de melhor texto adaptado, sendo que é um texto do século XIX, né? A gente foi indicado nessa categoria. Sim, foi indicado. E eu fiquei interessado nessa indicação porque dá para imaginar que hoje em dia, no século XXI, um texto do século XIX não teria uma repercussão tão boa, né? Mas foi feito todo um trabalho de modernização, vamos dizer assim. Sim. Esse processo de adaptação do texto foi algo muito engraçado, né? Eu comecei a fazer esse trabalho, estudar como que a gente poderia colocar esse texto mais atualmente no contexto que vivemos hoje. Apesar de ser um texto que eu acredito que ele ainda é muito atual por si só, nos seus conteúdos originais, querendo ou não, ele envelhece pela estrutura. É um texto do século XVIII, na verdade 19, né? 1845. É um livro ou ele é um conto? Ele é uma peça, é uma dramaturgia mesmo, do Martins Pena, que foi um dos maiores comediógrafos brasileiros, né? Foi um dos pilares que fundou o gênero da comédia de costumes no Brasil, que é o gênero que mais se predominou no teatro brasileiro, e na sua modernização temos hoje as grandes comédias que vêm tudo desse berço. E aí, pensando nessa estrutura, como revitalizar muitas coisas, chamei a Letícia para me ajudar nesse processo. Letícia pensa muito parecido comigo em muitas coisas. Então, enquanto eu mexia na estrutura, a Letícia me ajudava com os conteúdos, como a gente poderia pensar. Foi onde a gente criou novos personagens, trouxe a ideia dos empregados, para eles servirem como se fosse uma tecla sapiens no espetáculo, né, para tentar ajudar nesse entendimento do texto, do português arcaico mesmo do público.
Porque eu acho importante a gente também não tirar as coisas do trabalho original, porque senão a gente também retira muito o texto do seu ponto original, e aí acho que não trazemos uma ponte de conexão com o público atual, para eles entenderem como era mesmo um processo mais antigo. Mas é um trabalho muito complexo, né? Sim. Tá rindo aí, só Eu vou falar, um trabalho complexo porque assim, você não pode também deixar o texto com a linguagem que a gente utiliza hoje, beleza? Aí a gente mantém o tu vais, etc. Só que como aquilo funcionava naquela época, aquilo fazia as pessoas rirem de piadas que hoje em dia talvez elas sequer entendam, né? E você também não pode tirar isso. Você também não pode tirar a intenção do autor de tipo, aqui eu quero que tenha risos. Mas você também não pode mudar a linguagem e isso complica, né? Porque você quer manter as duas coisas. Exato. Você tem que criar ser sacrificada, você né? tenta criar esse médio termo aí para conseguir manter algo próximo do que era a ideia original, mas colocando numa forma de chegada próxima para quem está recebendo. É um processo, minha orientadora do mestrado me aguentou muito, porque eu ficava mandando mensagem. Fazendo mestrado na parte de literatura, né? Eu faço mestrado na parte de teoria do teatro, dentro do departamento de estudos literários, mas é focada na linha de pesquisa da teoria e da crítica do teatro. O Matheus também é formado em letras, né, Matheus? Sim. É português e latim. Português e latim. Eu comecei a fazer letras antes da pedagogia, mas era português e inglês. Eu não sabia que tinha latim também. Eu fiz na Unesp de Araraquara e lá tem o departamento de letras clássicas, né, com latim, com grego. E aí eu acabei caindo no latim, me apaixonei e fiquei. Mas é porque o português falado no Brasil, ele é originário do latim, né? Sim. Mas você estudou junto, os dois? Sim. Bom, e tendo estudado latim, você acabou de trazer uma peça do século XIX que foi um grande sucesso. Agora vai ir mais para trás ainda ou não? A gente pode esperar aí uma peça em latim? Olha, eu acho que no futuro pode sim, porque eu tenho trabalhado na tradução de um texto de um comediógrafo latino. Tá vendo? Então, quem sabe daqui a um tempo tem e tem várias palavras que a gente usa e é latim, né? Sim. Tava vendo aqui, ó. Fazer a meia-culpa. Meia-culpa, que ainda é pronunciado em latim, né? Renda per capita. Ad infinitum. Lato sensu. E uma muito usada por todo mundo é etc. Sim. Etc. Etc. Significa e outras coisas. Sim. Então, quando você não tem muita coisa para falar mais, você tá com etc. E aí você vai jogando. São termos latinos que se preservaram dentro da cultura como forma de expressão mesmo, pra gente não ter que falar muita coisa, você só joga a expressão. Ainda é muito mais mantido no meio do acadêmico e do direito, né? O pessoal do direito usa muito. Porque dizem que o latim ele não tem redundância, né? Então no direito é muito importante você ser específico sobre o que você está querendo determinar, né? Mas você consegue, assim, como as pessoas que falam o inglês, né? Você consegue falar latim fluentemente? Não. O latim ele não é mais falado, né? Ele é uma língua que a gente chama, dentro do meio acadêmico, como uma língua suspensa. Porque você tem um estudo, você faz uma reconstituição do sistema linguístico através dos textos que ficaram para a gente. Principalmente os textos do período clássico, que estão ali entre o século I e o século V depois de Cristo, que é a grande época de ouro da literatura latina. Tem a preservação que a Igreja Católica faz também, por conta. Mas o que a gente tem de latim falado é como se fosse uma virtualização do que era a língua antigamente, que é mantido dentro das igrejas, principalmente, ou dentro de congressos, encontros de estudiosos mesmo, latinistas, que tentam fazer essa virtualização da língua falada. Tem até na biologia isso, né? Uhum. Para definir as espécies. Uma das regras de da nomenclatura é ser latino, porque é uma língua morta, tá certo falar língua morta? A gente no meio preserva para falar uma língua suspensa, né? Porque você tem essa, querendo ou não, a influência cultural e social da época romana, da época latina, está presente na nossa vida atualmente. Então, a gente evita falar o morto, porque senão a gente está matando muito da nossa cultura. Eu estava pensando,
antigamente as missas elas eram feitas em latim e o padre de costas para o público, né? Público os fiéis. Os fiéis. Desculpa. E ele falava toda a missa em latim e de costas ainda. E difícil, né? Olha a questão do respeito que tinha pela igreja, né? Porque você segurar um público, um público com respeito, tá, gente? Uma língua que você não conhece e de costas ainda. Não tinha uma preocupação em... eu ia falar seduzir, mas seria uma palavra muito errada. Não tinha uma preocupação em atrair o público para aquela mensagem, vamos dizer assim. E aí quando o padre começa a fazer a missa voltada para o público e ter uma interação maior, ir para a igreja se torna menos que um ato, se torna além de um ato de fé, né? Se torna um ato de comunidade, também não é um programa, mas se torna mais interessante. É isso, eles queriam despertar o interesse do público também, né? Até para não perder fiéis ao longo do tempo. Mas a missa rezada de costas era rezada de frente para a imagem. Porque ele estava celebrando a missa para Deus. Né? Algo assim. Né? E o latim também tem essa questão do sermão, né? De tornar acessível às pessoas a mensagem. Afinal de contas, se a gente for parar para ver, tudo que está na Bíblia é sobre trazer a boa nova, né? Então, quanto mais acessível você torna isso, né, dá para entender que é mais interessante. Mas hoje ainda existem missas celebradas assim. São grandes eventos, inclusive. Né? Existe uma parte da Igreja Católica que é mais adepta a isso. A parte mais ortodoxa da Igreja Católica mantém algumas missas em latim. E Mateus, quem quiser entrar na marca, como é que faz? Você está numa peça pronta, que já está se apresentando em outros lugares, então agora está aceitando novos membros, como que funciona? Principalmente quem nunca fez teatro e quer conhecer. Então, na marca agora a gente está reestruturando, né, pensando em como a gente vai seguir com o noviço, porque agora o planejamento é levar o noviço para outros festivais, para outras cidades, tentar circular com ele da melhor forma possível esse ano de 2023. Estamos esperando agora o resultado da seleção do Festival de Mogi Guaçu, que se caso formos selecionados a gente apresenta agora no final de maio já. Mas para novos membros a gente vai abrir agora a entrada no comecinho do próximo mês, de junho, que é passando esse processo do Festival de Mogi Guaçu, caso dê certo, ou nosso planejamento. Aí a gente vai abrir como se fosse uma audição. Entendi. Para novos membros, mas vai ser aberto para quem nunca fez teatro, para quem fez. E aí a gente vai tentar regular certinho essas entradas, Mas sempre pode entrar em contato comigo ou com outros membros do grupo, que mesmo que for fora desse processo, a gente vê se consegue fazer tudo certinho, porque também vai que a pessoa entra, se sente um pouco deslocada por conta desse... Estamos correndo aqui com o processo do espetáculo. Já está pronto, né? Então, exato. É difícil você entrar e aí todo mundo já sabe o que tem que fazer, Sim. onde tem que estar, o que tem que falar, e você entra lá meio... Esse é um dos motivos mesmo que a gente está pensando nessa nova organização, para conseguir tentar dividir o tempo que temos, né, de trabalho, de ensaio, entre um processo de preparação, de aulas mesmo, e o processo de ensaio do espetáculo, tentando dividir esse horário, porque já tivemos várias mensagens pós-festival de pessoas que querem entrar no grupo. Tipo, mostrar. Eu assisti o Noviço 2 vezes. A primeira que vocês apresentaram lá na praça, né? Sim. E agora. E eu fui na premiação também. Eu achei muito bonito os outros grupos, quando vocês recebiam as premiações ou eram indicados. Como você é querido, né, Mateus? Isso foi uma coisa que me emociona muito, ver como... A gente vê como um sinal de que temos feito um trabalho, não só a questão profissional, mas na parte pessoal mesmo, certo? Fico muito contente de saber que eu posso contribuir com a vida de outras pessoas e como outras pessoas também contribuem comigo. E essa união entre os grupos é fantástica também, porque são todos pelo mesmo... Sim, isso é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo, tentando fortalecer mais essa união entre os grupos da cidade, esse networking entre
troca mesmo. A gente já viveu muitos anos aqui de muita guerra e rincha entre grupos aqui na cidade. Então, ver que esse panorama está mudando é muito, muito bonito, muito gostoso. Principalmente, eu faz 10 anos que eu tô mais assim no teatro, né? Mas pausei por conta da faculdade e tal. Mas me parece que teve uma época em que o festival era o grande momento de apresentações. Hoje em dia ele ainda é, talvez, o principal, em que todo mundo se junta. Mas tem outros, né? Uhum. Tem outros que não incentivam a competição. Pelo contrário, é a colaboração. E eu acho que por ter essas outras oportunidades, essa questão da colaboração ela está se transmitindo até para o festival, né? Que eu fico pensando, apesar, tudo bem, é uma competição, é divertido, a gente vê e fala, nossa, assiste a peça de um companheiro e fala, não, esse com certeza vai ser indicado a ator coadjuvante e tal. Mas não é um negócio de torcer para dar errado, pelo contrário, né? É de falar, olha, nossa, eles capricharam, não, essa sonoplastia aqui tem que ser deles, não tem como tirar, entendeu? Eu acho bonito isso. Sim. Um Oscar. É quase o nosso pequeno Oscar. É uma celebração do ano de trabalho, né? É muito legal quando você relembra, Leandra, porque realmente, tipo, durante muito tempo o festival foi o único momento, o único ponto de oportunidade que os grupos tinham de mostrar seu trabalho. E de uma época que só tinha também o palco do municipal. De uma época que só tinha o palco do municipal, que por mais que a gente saiba que ainda é difícil você conseguir ter uma acessibilidade muito grande de disponibilidade desse palco, se tornou um pouco mais fácil, mas ainda assim o festival ele é um ponto onde muitos grupos só têm essa oportunidade, porque é um local de acesso dos grupos para conseguir demonstrar seu trabalho. E mais do que isso, é um momento de festividade, não só de competição, mas também dessa colaboração, de mostrar um trabalho um para o outro, para a gente ver, nossa, a pessoa evoluiu bastante, né? O trabalho, que legal, trocando experiências, vendo, aprendendo um com o outro. E lembrando que o grande ponto é criar um ambiente legal para o público se divertir. Com certeza. Né? Então, é realmente isso, é torcer para todos darem certo, para ter o máximo de apresentações de qualidade possível, para o público poder ver que, nossa, o teatro na região tá desabrochando. E a gente teve um festival grande esse ano, né? Foram quase 10 apresentações. Né? Acho que em questão de quantidade de dias foi o maior festival assim, dos anos recentes, então foi algo muito bacana. Achei até que também a quantidade de público estava legal, até nos dias mais de semana, assim, e tal. Sempre teve público, né? Então, poxa, que legal que está dando certo, né? Então, é um trabalho que está dando certo. E agora a gente vai ter o segundo, tá anunciado, né? Que no segundo semestre a gente vai ter mais uma edição, que aí é a edição relativa a 2023. Isso daí. Tem planos? Temos planos. Não sei exatamente ainda o que vai virar. Uma marca com a peça em latim aí, todo mundo de costas pro público. Sim. É uma coisa revolucionária, hein? A minha tradução vai demorar um pouquinho ainda, não vai ser para já tão cedo, não. Até porque é um trabalho bem complexo de se fazer. Mas temos planos. Eu tenho, na verdade, um plano maior, que esse já é mais para o ano que vem, quando na marca completa 19 anos. E um plano menor, que é exatamente para a gente começar a trabalhar agora no segundo semestre. Não contei para ninguém ainda. Olha só que exclusividade, a gente vai revelar aqui, gente. Vocês acreditam? Será? Vai. Mas é isso, vamos ver o que o caminho vai trilhar. Por enquanto, agora realmente o foco do grupo é a distribuição do noviço. E é muito legal poder continuar com uma peça que já está montada, né? Porque ela vai só crescendo. É uma coisa que eu percebi, porque foi o quê? Um ano de trabalho? Foi praticamente um ano redondinho de trabalho. A gente começou, os trabalhos com o noviço entre março e junho de 2022. Não lembro agora certinho. Quando eu digo parte de estudo mesmo, que a gente começou a ler o texto. Trabalho de mesa. Né? Trabalho de mesa. Eu trouxe alguns materiais, né, da faculdade na qual que eu estudo de teatro para apresentar para o pessoal. E aí depois a gente começou esse trabalho de montagem. Foi quando a adaptação estava começando a ficar pronta e aí a gente foi trabalhando. Então foi por aí, no meio de 2022 que a gente começou e agora chegando quase
no mês de 2023, nesse processo agora de ir para apresentações. É porque, na minha opinião, fica muito nítido quando uma peça está sendo ensaiada há tanto tempo, e assim, ensaiada de fato, né? Não só que a gente viu o texto aqui, passou 3 semanas sem fazer nada e voltou para ensaiar, mas de fato um trabalho contínuo, com um foco, um objetivo, né? Porque depois que você já tem o texto decorado, que você já tem as cenas marcadas, aí vem as ideias, né? Sim. Então a peça cresce, então fica muito nítido isso na apresentação. E eu acho que é isso até que coroa o trabalho no melhor espetáculo, né? Sem demérito aos outros, claro, mas é porque é raro você conseguir ficar com um ano com uma peça, né? Mais de um ano no interior de São Paulo. Sim. A gente via muito a tradição do pessoal apresentar aqui no festival, fazer 1 ou 2 apresentações e o trabalho acabar pausando. Não, vamos já começar a fazer outra coisa, partir para outro trabalho. E agora, recentemente, né, o Na Marca tem vivido um processo que eu estava conversando até com o Poc, com o João Guilherme outro dia, de que é um processo que eu acho que começou a chegar de uma forma natural, que é o processo talvez de profissionalização do grupo, que é algo que eu já queria fazer há algum tempo. Mas se a gente for parar para ver, né, tem eu que já me profissionalizei já faz alguns anos, temos outras atrizes do grupo, você também, estão terminando agora os seus cursos, metade do elenco deve estar... Então, é um processo que está chegando para o grupo de forma natural, então nada mais justo do que a gente realmente tentar fazer o cartaz com o espetáculo. Já conseguimos, acho que, marcas muito expressivas com o espetáculo dentro do festival, esse processo de continuidade, de trabalho, que é muito bonito ver como uma peça vai crescendo, ela vai ganhando corpo de um ensaio para o outro, de uma apresentação para outra, né? Porque acho que já são 3 apresentações do Noviço, se a gente for contar a primeira, que foi uma pré-apresentação, foi só o primeiro ato ali. A gente pode contar a gravação também. A gravação que fizemos para submeter para um festival de Minas. E vamos ver, eu tenho planos aí, quem sabe a gente consegue chegar num festival de São Paulo grande aí que eu vi. Eu gostaria. Eu também. Uma curiosidade, qualquer um dos 3, né, que fazem teatro pode responder. A gente fala do teatro municipal, mas é diferente a percepção que a gente tem quando a gente está no palco e quando a gente está na plateia. Teve um dia que eu fui acompanhar o Matheus e acho que fazer cenário, e eu subi no palco. Eu tive vertigem. A percepção de lá de cima é completamente diferente quando a gente está na plateia. É enorme aquele teatro. Então, quando vocês estão fazendo uma apresentação, vocês olham para a plateia? Ou não, vocês se concentram só naquilo que vocês estão fazendo? Acho que esse é um ponto que varia muito de artista para artista. Eu, particularmente, eu gosto muito de encarar a plateia quando eu estou em cima do palco. Eu não tenho problemas, mas eu conheço gente que coloca um ponto fixo ali e em nenhum momento olha para a plateia. Depende muito da iluminação que está sendo feita. Sim, porque você subiu ao palco quando estava sendo montado o cenário, de fato, e aí você não teve a impressão que a gente tem, mas muitas vezes, dependendo da peça, o que você vê é uma parede branca na sua frente, né? Porque a iluminação são as iluminações dos holofotes, elas são tão intensas que não tem como ver a plateia, ainda mais que a plateia está apagada, então faz todo aquele contraste, né? Então muitas vezes você fica muito confortável no palco, né? Não que olhar a plateia não seja confortável, porque a plateia eu sempre entendi que ela está a seu favor, então eu sempre vi como um ator a mais ali para você contracenar, sabe? Mas muitas vezes é só uma parede branca e você está dentro do cenário mesmo. E também a questão, tem o feedback. O feedback. O Fred Mercury. O feedback. O feedback. Tem o feedback. Gente, meu filho me humilha em tudo. Tem o feedback da plateia, principalmente quando é comédia, você fala a sua fala e você tem esse retorno da plateia, aí é legal, né? Exato. Por exemplo, no Noviço, eu tive um feedback instantâneo na minha primeira fala que eu não esperava, né? Eu fiz a primeira fala, não é uma piada, e a plateia riu. Eu falei, olha
história. É mais fácil fazer drama ou comédia? Acho que essa também Depende. é uma coisa particular de cada um. Eu, particularmente, Matheus, tenho mais facilidade fazendo drama enquanto eu estou tanto atuando como dirigindo. Eu acredito, que a comédia ela necessita muito do feeling, né? O timing que você cria, o tempo de comédia. E isso é uma coisa que é muito difícil de se construir, o tempo de comédia. Tem um elenco propício, eu tenho um elenco que é majoritariamente da comédia. Então, mas é isso. Eu acredito que é algo muito particular de cada um. Eu acho a comédia muito mais difícil porque eu acho ela muito mais técnica nessa construção de tempo de comédia. O que também não fala que drama é fácil, porque você criar uma atmosfera dramática, sustentar não pode ser um peso é algo muito difícil. Ai, nossa, ele tá chorando, mas eu não tô sentindo nada, não me afeiçoei ao personagem nem à história. Sim. Então o drama tem que ser construído, né? E tem muitas sofrer junto com o protagonista ali. E tem muitas linhas dentro do drama, né? A gente pode ir para um melodrama, aí você tem o drama naturalista, outro realista, um mais é complicado você acertar esses níveis. E tem essa linha tênue entre você não extrapolar uma coisa com a outra. Porque você vai fazer um drama, mas aí você cai num melodrama que pode virar uma tragicomédia e o povo já tá rindo. Melodrama pra tragicomédia é um passinho ali. Exato. Melodrama, quando a gente fala, a grosso modo aqui, imagina a novela mexicana clássica. Aquilo é um melodrama. Paulo Fernando, por que você... Ele era seu irmão. Eu ia falar daquele autor, mas eu esqueci o nome, Rodrigues. Muitas peças. Nelson Rodrigues. Isso, Nelson Rodrigues seria o quê? Nelson Rodrigues, ele tem uma obra que se divide entre tragédias cariocas, peças psicológicas e peças míticas. Que aí ele trabalha com o que seria a tragédia clássica, definida lá pelos gregos, Aristóteles, só que ele traz para um cotidiano do Rio de Janeiro, que aí seriam as tragédias cariocas. E as outras é onde ele explora mais o psicológico humano e revitaliza também mitos antigos. Como ele era cronista também, Sim. né? Ele traz muita realidade para as peças dele. Nelson era jornalista. Muito das peças dele são baseadas em casos que ele viveu dentro do jornal que ele trabalhou, que era da família dele, ou de casos que ele via nas reportagens. Temos a sala de aula? Temos. Vamos lá. Sala de aula com Cláudia Cunha. Então, entrando no contexto aqui do teatro, uma dica que eu vou dar para os pais são os fantoches. Então, da próxima vez que vocês estiverem procurando um brinquedo para comprar para seus filhos, invista nos fantoches. Eu poderia falar aqui várias habilidades que as crianças vão desenvolver, mas eu vou falar só algumas. O desenvolvimento da linguagem, né? Porque, como a gente estava falando aqui de crianças tímidas, então quando elas estão com fantoche, elas desenvolvem mais essa habilidade, por conta do lúdico, né? E os pais podem usá-los também para criar personagens para ajudar as crianças nos comportamentos dela. Porque quando o pai está, principalmente criança pequenininha, né? O pai está ensinando como escovar os dentes, ou uma alimentação mais saudável, né? Então, para a criancinha não é o pai que está falando, né? É o personagem. É o personagem, né? Então, você pode ensinar várias coisas, comportamentos, né? Evitar o bullying. Então, eu recomendo bastante o fantoche. E a autoconfiança também. Já pensou você comprar, vamos supor, fantoches da Branca de Neve? Ou fazer, que seria mais legal também. Mais legal ainda, nossa. Juntar a família, porque aí já está fazendo um vínculo de família. E as crianças fazerem um cenário, fazerem um fantoche e apresentar para a família. Porque isso vai estar desenvolvendo na criança a autoconfiança dela e a criatividade. Porque a família vai dar um retorno para todo aquele trabalho que a pessoa teve, que a criança teve, né? Criando cenário, criando história, criando o personagem, né? Muito legal. Eu gostava de fantoche quando era criança. O Matheus, ele e eu, a gente brincava bastante. E não só de fantoche, né? Ele tinha bastante brinquedinho e nós criávamos cenários. E ficávamos a tarde inteira, né, Matheus, brincando. Eu tinha aquele de dedinho.
O Aqueles- dedoche. O dedoche. Além do Esses fantoche, porquinhos tem assim. o fantoche, o dedoche e o palitoche. Que é o de palitinho, né? Você pode pegar e pedir para as crianças desenharem os personagens, recortar e colar num palito de churrasco. Então é uma dica muito importante. A gente usa muito na escola com as crianças e pode ser feito em casa também. E já é uma introdução do teatro. É Uma teatro. ótima introdução pro teatro, né? Aliás, a gente precisa de pessoas que saibam, tenham essa habilidade manual. Então, se você ensinar seu filho a fazer fantoche, ele vai ser muito útil numa companhia de teatro. Ele vai ser um cenografista. Ele vai ser um cenografista. Mas também os fantoches são usados em peças teatrais, é uma outra linguagem, né? Dá para misturar as linguagens numa peça só. O teatro de bonecos. Dá para ter o teatro de bonecos, então grandes montagens. Esses dias eu estava vendo uma montagem de O Morro dos Ventos Uivantes musical, em que alguns personagens são fantoches. Eu achei genial. E o Muito cenário legal. é todo desconstruído, assim, é uma coisa mais relativa ao sentimento e tal. Então, nossa, dá pra viajar, tendo essas habilidades, essa criatividade. Uma coisa que eu nunca vi pessoalmente, só na televisão, é os marionetes. É pouco usado, né? Então, nesse caso era uma montagem que estava sendo usada, as marionetes. Eu vi alguns trabalhos, né, de teatro de bonecos, ou lambi-lambi, né, que muita gente chama, quando eu fui para o Festival de Curitiba. Lá tinha várias apresentações de grupos que faziam trabalho com os fantoches, com os bonecos. E é um trabalho muito bonito, muito lúdico, que chama muita atenção as crianças sentados, desperta muita coisa neles. E é uma linguagem que, pelo menos aqui na nossa região, é muito pouco usado. Aqui mesmo eu acho que eu só vi uma vez, que foi quando tinha as oficinas do Teatro de Tábuas, que vinha artistas que faziam, mas depois nunca mais vi. E é uma linguagem tão rica, né? Tão bonita. Sim. Você pode se multiplicar ali, nossa, projetar personagens. É muito próximo da contação de histórias também, Muito né? próximo da contação de história. Na escola nós temos além dos conjuntos prontos já, né? Branca de Neve, Cinderela, a gente tem uma caixa com vários fantoches misturados, aleatórios. Então eu coloco assim, então as próprias crianças, elas começam, A criar. sem interferência minha, a criar uma história, a fazer as vozes. Que legal. E o álbum de recordações? O álbum de recordações é para tá preparado, Matheus? Ai, Deus do céu. Oh my god. Vamos lá. Eu trouxe aqui para você, mas vamos com calma. Isso aqui é um cartãozinho. Antes de você responder a pergunta afetiva, Matheus, você tem que passar por um teste. Ai, Senhor. Então, aqui, ó, você vai puxar. Essa parte aqui? Pode pegar o cartão, mas não. Ele tem que passar por essa prova. Pode abrir. Que tal um trechinho de Hamlet? Ai, Deus. Engraçado porque eu lembro que uma vez quando eu estava tendo aula com você no IF, você queria que eu interpretasse Hamlet. Sim. Ainda não rolou. Hamlet é uma das peças que eu mais... É uma das minhas peças favoritas, né? Eu tenho toda uma ligação com Shakespeare, né? É o dramaturgo que eu estudo na minha formação. E eu tenho que falar um trechinho, é isso? Ele tem que falar. E o Matheus falou que o Matheus pediu para ele falar uma peça, uma trecho de A Lei do Retorno. Sim. Um trechinho, uma É que fala. assim, não lembrando de nenhum, você ainda tem aquele que todo mundo sabe. Eu não sei. Eu sabia hoje, eu não lembro Você muito de sabe, cor. Tainá? A Tainá falou no começo do programa. Estraguei a Mas surpresa. essa todo mundo sabe. Estraguei a surpresa. Mas eu não sabia. Eu posso Minha dar uma defesa. palhinha? Mas eu acho que pode colar, né? Alguém Não sei, mas ele já tá fazendo. Cara, eu de qualquer interpretei Hamlet com a Letícia num exercício teatral lá no Senac, no curso do Senac, né? Quem que você é? Então, não lembro. Vocês fizeram uma cena, né? A Letícia fazia Ofélia e você fazia Hamlet ou Laertes? Acho que Laertes, não era? A cena que os irmãos brigam? Não é uma cena de briga.
Desculpa, Letícia, eu não li, tá? Decorei só pra gente apresentar, desculpa. Mas eu lembro que o Leandro estava falando, né, quando eu pedi ele para ele fazer no IF, era uma época onde eu tinha, né, o monólogo, o solilóquio do Ser ou Não Ser, eu sabia, trabalhava, hoje em dia eu não lembro muito não, só sei as 2 primeiras linhas. Mas uma dos trechos que eu mais gosto do Hamlet é quando o Hamlet escreve uma carta para Ofélia, onde ele está tentando contar que ele está fazendo esse teatro onde ele está fingindo ser louco, mas ao mesmo tempo tentando afastar a Ofélia para que ela não se machuque. Que eu interpretei pela Letícia. Então é isso, quando ele entrega a carta e tem o trechinho que ele escreveu para Ofélia falando que é: duvide que as estrelas sejam fogo, duvide que o sol se mova, duvide que a verdade seja mentira, mas não duvides jamais que eu te amo. E é muito bonito. O bardo! É engraçado porque eu não sei como que é montado geralmente essa cena, mas quando a Letícia, eu deixei ela dirigindo, né? Porque ela gosta muito também de Shakespeare, então eu falei, filha, vai aí porque você entende o assunto, me dirige aí porque eu não sei nem o que eu tô fazendo. E a gente criou uma cena muito interessante em que as minhas ações eram o oposto das minhas falas. Né? Então, se eu falava vem, eu me afastava. Se eu te falava eu nunca te dei um presente, eu falava isso entregando alguma coisa para ela. Eu achei genial essa construção. Eu não sei se é o normal, mas se não for, foi ideia dela. Parabéns. Ficou muito rica a cena. Eu costumo fazer isso normalmente, mas não é. Matheus, agora a lembrança afetiva. Ai, senhor. Ó, é a primeira que vem, hein? Não pode ficar pensando. Não tá pensando não. Com escola. Pequenininho. Ai, quando a pessoa fala, ó, é escola, ai. Não, mas assim, Mas você tem jeito de ter sido bonzinho na escola. Não, eu era um bom aluno. Eu era um bom aluno de comportamento e tudo mais, de boas notas. Mas como eu sou uma pessoa que tem um leve problema de atenção, TDAH, eu dava um pouco de trabalho, principalmente nos primeiros anos, né? Eu, em vez de estudar, eu ficava contando o circular que passava na rua. Mas, enfim, querendo ou não, falando de teatro, né? A primeira lembrança que me veio na cabeça foi quando eu estudava no Anésia. E aí foi onde a gente fez um trabalho com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a gente fez uma peça com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e eu fazia Pedrinho. E eu acho que foi a primeira coisa que vem na cabeça, assim, realmente uma lembrança muito afetiva. Nossa, que legal. Foi muito bonitinho. Logo depois, no bimestre seguinte, a gente fez um Romeu e Julieta todo repaginado. A gente não sabia nada do texto original, só sabia a história e a gente fez o nosso texto. É legal lembrar dos primeiros papéis, né? E que a gente sempre fala que na primeira infância, que vai de 0 a 7, né, que geralmente fecha a personalidade, é alguma coisa que vai te refletir lá na vida adulta, né? Então você tem uma lembrança afetiva do teatro, da peça, né? E hoje é um grande artista, né? Agora, só mais uma pergunta. É mais difícil atuar ou dirigir? Pode ser pra você também. Agora vai você ser professor de teatro? De teatro não, de TV e cinema. De TV e cinema. Olha, eu não sei dizer o que é mais difícil. Eu acho que os dois são processos bem complexos de se construindo aos poucos. Mas, atualmente, como eu dirijo muito mais do que eu atuo, eu acho que dirigir acaba sendo mais complexo para a gente ter que pensar exatamente numa linha estética que vai guiar todo o espetáculo. E nisso a gente tem que encaixar as criações individual, né? Porque cada ator tem que vir com a sua criação. Então eu acho que é um trabalho mais artesanal, um pouco mais complexo, mas criar um personagem também enquanto ator eu acho que é tão complexo quanto. Falo isso só porque eu tenho dirigido muito mais do que atuado, inclusive é o que me dói um pouquinho o coração saber que eu não tenho atuado com tanta frequência como uns 6 anos atrás, 7, não sei já. O que eu vejo, assim, de repente, respondendo do meu ponto de vista, é que o que você se propôs a fazer, aquilo vai preencher. Vamos supor que você tem 100% de capacidade para se dedicar a alguma coisa. Se eu vou só atuar, eu vou gastar esse 100% nisso. Se eu vou dirigir, que é um processo que envolve aí sonoplastia, concepção de cenário, iluminação e direção de elenco,
esses meus 100% vão ser divididos nisso. Mas são os mesmos 100% de capacidade, né, que a gente vai se doar. Então, são trabalhos diferentes, um é mais intrincado, vamos dizer assim, é uma rede que você vai entrelaçar e misturar as coisas. E o trabalho de atuar eu vejo como mais uma imersão. Mas é o mesmo tempo que eu vou me dedicar, sabe? Eu não sei, né? Algumas vezes a gente fica algumas madrugadas sem dormir, mas é ao mesmo tempo que eu vou me dedicar. Os dias antes e depois da peça ali, eu não vi sono nenhum. Nossa, depois da peça eu achei que você ia dormir na calçada do teatro. Eu tava desligando quase naquele momento. Eu queria perguntar, a gente já está chegando no final, né? Uma pergunta agora bem relacionada à sua área. O que você prefere hoje? Texto autoral adaptado ou aquele originalzão para interpretar como ele foi concebido? Olha... O autoral... É uma pergunta muito interessante porque nos últimos anos, tirando agora o Noviço, eu vinha trabalhando apenas com textos autorais meus, né? Que eram desde a época que a gente começou lá o projeto do Instituto Federal, que tinham ideias concebidas por mim, mas acabavam tendo muito de uma criação coletiva. E depois no Na Marca também ficamos vários anos fazendo dramaturgias minhas. Eu particularmente gosto muito mais do trabalho que vem do autoral ou dessa adaptação que recria novos moldes. Porque eu acredito que o artista ele tem que contar algo, ele tem que transmitir a sua verdade, a sua história e aquilo que ele está se propondo a fazer. Então, acho que esse trabalho mais autoral entrega com mais genuinamente isso. Vou até fazer uma citação aqui de um filme mais pro blockbuster, inclusive quem me conhece vai achar isso... Como assim, meu Deus? Enfim. E quem te conhece de verdade não vai achar. Nada a ver. Mas é uma frase que me marcou muito, que foi não é um filme tão recente, né? Mas é o filme do Nasce uma Estrela, que tem a Lady Gaga e o Bradley Cooper, onde a personagem do Bradley Cooper fala para a Lady Gaga que se você é um artista, você tem que contar algo. Então cria suas músicas, cria suas peças, cria suas histórias. Então eu vejo muito mais isso, tipo, eu prefiro esse trabalho mais autoral porque é onde eu posso realmente contar aquilo que eu quero contar. Que como nós, como artistas, como formadores de um público, de um pensamento crítico, acho que é o nosso dever realmente contar algo que acrescente na vida das pessoas, na sua formação. Não que pegar um texto pronto e fazer, não vai ter isso, mas eu acho que você acaba tendo que dançar uma música que não é 100% sua. Acho que o artista tem que realmente criar algo que realmente seja dele ou que ele ressignifique para ele. E quando você adapta, você tem a opção de dialogar com esse autor, né? Eu até ia falar que, quando eu falei que o maior presente que um ator pode dar para o outro é generosidade, é porque a gente vê isso em cena mesmo, né? Você tem que ser generoso com a pessoa com quem você está contracenando para a cena ficar boa, não é querer engolir a pessoa no palco, ou enfim. E eu falei isso porque teve uma vez que eu falei pro Tonho qual que era a minha música preferida, e ele pegou essa música e colocou na peça. Eu fiquei muito feliz, né? Isso trouxe um pouco da identidade minha. E teve outras músicas que outras pessoas gostavam, que foram inseridas também, e isso acabou criando a identidade do grupo, né, para fazer o Noviço. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, né? A peça fica com a cara do grupo, todo mundo se sente confortável, todo mundo colocou um tijolinho ali, né? Uhum. Tá, agora uma pergunta para os três, rapidinho. Hoje, se fosse falado, que personagem você gostaria de representar, seja em cinema ou teatro, rapidinho, começando pelo Matheus. Aliás, eu tenho uma teoria que não tem prova nenhuma, coisa da minha cabeça, de que todo ator tem que ter pelo menos uma oportunidade de fazer aquele personagem que ele sempre desejou, porque isso aí tira um pouco daquele desejo de... Porque bem ou não você tem um ego, né? Então isso aí já corta. Pronto, já apresentei o personagem que eu queria, agora eu posso me dedicar ao teatro, né? À arte. É uma teoria minha, mas enfim. Eu acho que eu já fiz os personagens que eu queria, né? Mas eu acho que se fosse
para poder escolher uma coisa bem mainstream, assim, eu gostaria muito de interpretar o Coringa. Novidade zero. Novidade zero, desde o Jukebox eu faço monólogos do Coringa, né? Que foi quando o Tonho dava aula pra mim lá no IF. É engraçado que o personagem principal dele, o super-herói da infância era o Batman, agora ele quer fazer o Coringa. Então, é porque ou a gente morre como herói ou a gente vive o suficiente pra se tornar um vilão, né? Que Referências ao Batman do Dark Knight. Que é um ótimo filme, inclusive. Um ótimo filme. Vai. Olha, acho que eu sempre tive uma seleta muito grande de personagens que eu tenho muita vontade de fazer. Alguns eu já consegui fazer na vida, né? Quando eu fiz Macbeth foi uma grande realização pessoal como ator. Mas eu acho que o personagem que realmente me encanta muito, que eu quero realmente ter a oportunidade de fazer um dia, num grande mergulho, é o Hamlet mesmo. É uma grande vontade. Incrível. Fantástica. Tainazinha. Cara, na hora que você perguntou, deu branco. Eu não fazia ideia. Só Que aí eu personagem comecei a que pensar. você gostaria de representar? Cinema, teatro, televisão? Eu não sei, só que tipo, é um tipo de personagem, na verdade, não um personagem específico, mas eu gosto muito de vilões, só que tipo, aqueles vilões com 3 jeitos que todo mundo gosta. Queria fazer a Cruella. Exatamente, eu pensei na Úrsula, na real. A Úrsula. A Úrsula, tipo, é um negócio assim que se um dia eu for possível fazer, se eu conseguir fazer, eu quero muito. Eu acho que é possível. Vamos pensar nisso. Yes, sir. Tipo. Não. Fala. É segredo? Vai. Entendi. Bom, vamos para a rodada de recomendações antes de terminar? Pode começar porque eu preciso pegar a minha aqui, eu esqueci. Eu pedi para todo mundo deixar a sua mão e eu não deixei a minha. Eu não deixei mesmo. 2 papeizinhos. Bom, a minha recomendação é o livro do Gabriel Garcia Marques. Ele está até velhinho. Além dos meus livros lançamentos, eu tenho os livros que está na prateleira dos velhinhos, que eu amo de paixão, O Amor nos Tempos do Cólera. E é engraçado, Mateus e Tainá, Mateus, já engloba os dois, Mateus e Tainá. porque chegamos à conclusão que Mateus é plural, né? Quando eu li esse livro, além da história de amor, né, que é fantástico para quem gosta de história de amor, que o personagem fala que amou a moça 51 anos, 4 meses e 4 dias. E ele se encontrou com ela no velório do marido dela. Tem a questão do cólera também. E quando eu li esse livro a primeira vez, o personagem principal era médico, então ele fala muito sobre a doença. E era uma epidemia, e já era triste. A gente nem falava em Covid. Eu falei, nossa, que triste viver uma epidemia. Aí daí, 4 meses, a gente vive a pandemia do Covid. Então, agora eu estou relendo ele, mas Com outros com olhos. outros olhos, porque... Porque agora você viveu. Sim, agora eu vivi. Então, por isso que eu gosto muito de reler os livros, porque dependendo da sua fase da vida, você sente de outra maneira, né? Então, essa é a minha recomendação. Eu acho legal você falar isso porque eu tô relendo O Morro dos Ventos Vivantes, que era o meu livro preferido na adolescência. Eu achava, que bonito, né? Agora eu tô lendo, tipo, eu nunca vi. Que coisa monstruosa. Como que pode ser tão tóxico uma pessoa com a outra e eles se ficam juntos só pra se destruir mais e se autodestruir, mas enfim, né? Muito interessante, recomendo. Muito interessante, eu A minha recomendo. recomendação pro dia de hoje ela é extremamente clichê, né? Mas eu não poderia deixar de fazer aqui. É esse livro aqui. Ah. A preparação do ator. Preparação do ator. Preparação do Ator, do Konstantin Stanislavski, que é o primeiro livro. O que muita gente não sabe é que é importante ler os outros também. Esse livro foi lançado e depois de muitos anos ele lançou o segundo, que é a construção do personagem. Esse livro aqui, ele é para preparar,
literalmente, como diz no título, o ator. É para o ator ficar confortável no palco, é para ele começar a desenvolver um trabalho antes do personagem. E como ele foi lançado muitos anos antes, eles levaram esse livro como um manual para fazer toda a montagem do teatro, inclusive a construção do personagem. Não é assim, né? Ele é o primeiro fascículo, tem outros, que é para fazer esse trabalho etapa por etapa. Mas ele foi o livro que revolucionou o jeito de fazer teatro no mundo, né? Então ele é muito importante, todo ator deveria ler, assim como outros, tem o manual mínimo do ator, enfim. Mas fica aqui a recomendação. E uma outra recomendação breve é que a gente vai ter a Flipossos, né? Então quem puder dar um pulinho ali em Poços de Caldas e visitar, é sempre muito enriquecedor. A feira, eu acho que depois da Flip, deve ser uma das maiores do Brasil. Ou é a segunda maior do Brasil, não, ou é a maior do Brasil no primeiro semestre, tem alguma coisa assim. Tem a de Paraty também, que é internacional. Essa é a Flip. É a Flip. E aí fica aí, vai começar a Flipossos. E aí, tem alguma, Tainá? Vamos, Tainá, você primeiro. Eu não pensei em nada. Só que enquanto vocês estão falando, cara, não tem muito a ver, mas, tipo, eu queria recomendar Six of Crows, que é um livro de fantasia. E tem a série, porque assim, tem uma trilogia de Sombriossos e no mesmo universo tem a duologia de Six of Crows. É uma das mais vendidas hoje em dia, né? E tem a série da Netflix também, que, tipo, se for parar pra pensar assim, não tem muito a ver com o assunto mais... Não, mas é a sua recomendação. Sim. Você tá sentindo que é agora. Leiam, assistam. Porque assim, quando você vê os personagens, tipo, no livro, quando eu li, eu fiquei tipo, como vão fazer isso na série? Porque... então é legal porque você fica pensando como adaptar isso e depois você vê o resultado, né? Exatamente, porque tipo, são os personagens mais de Six of Crows, não de Sombriossos, porque Sombriossos eu não cheguei a ler. Só que os personagens de Six of Crows eles colocaram na série. E tipo, os personagens de Six of Crows, eles têm uma história muito complexa, cabulosa. Tipo, é muito cabulosa. E eles só têm entre 16 e 18 anos, 16 e 19 anos. Só que a história deles é tipo... Como trazer esse background pra tão pouca idade, exatamente. Né? Na série, eles acabaram aumentando a idade dos personagens, só que não foi muita coisa. E a história deles continuou sendo cabulosa. E agora com a segunda temporada, eles investiram mais nas histórias desses personagens. Então, tipo, se vocês não conseguirem ler, pelo menos assistam a série, porque é muito boa. Agora um pedido. Essa moçadinha aqui, eles falam e escrevem e pensam em inglês fluente. E eles pensam que nós também. Então, por favor, quando vocês fizerem uma indicação em inglês, traduz. Como que chama? É porque não traduziram o livro. Ah, mas tem o nome. O que significa? Hoje em dia nem traduzem mais. Tem que se adaptar. No inglês mas fala Sombriossos, né? Sombriossos. Não, é porque tem Sombra e Ossos. Sombras e Ossos. Tem Sombra e Ossos e tem Six of Crows. São dois livros diferentes. Só que Six of Crows eles não... São o mesmo universo, né? São o mesmo universo, só que Six of Crows eles não traduziram o título, o livro. Mas a série é uma só. A série é uma só. Fica na série. Eu sinto falta de ter mais tradução, porque tem umas traduções que pegam tanto, fica melhor do que o original, né? A primeira coisa que vem na minha cabeça é a poção polissuco. Né? Eles poderiam ter mantido em inglês, Polyjuice. Mas, poxa, que legal que traduziram, né? Ficou uma coisa tão... Tradução, inclusive, é um tópico muito legal a se discutir, porque a gente vê muito isso. Sim. Seria, tipo, 6 corvos, alguma coisa. Talvez faça sentido se você ler, né? Vai ter sentido se você ler. E aí, o que você tem pra gente? Olha, eu trouxe 2 livros, na real foi, tipo, a última leitura que eu fiz e a leitura que eu tô fazendo agora. A última que eu li chama A Ilha das Árvores Perdidas, que é uma... É linda, inclusive. Essa é uma edição da TAG, do Clube da TAG, mas é um livro que fez muito sucesso, é da Elif Shafak, ela é uma autora afro-cipriota. Então, os últimos romances que eu li foram muito legais, porque acabei lendo livros que vão mais por Oriente, né? A gente está muito ligado à cultura ocidental.
E foram experiências muito incríveis, né? Ela traz um cotidiano e a realidade da Ilha do Chipre, que viveu uma guerra civil muito forte, né, entre turcos e gregos, cristãos e muçulmanos. E ela conta a história de uma menina que mora hoje na Inglaterra, mas os pais dela se casaram, e ele é grego e ela é turca. E acaba sendo um romance brilhantemente construído pela narrativa. Então a gente tem a menina conhecendo a história dos pais, que é totalmente velada dela, para que ela não tenha contato com esse período de guerra que deixou muitas coisas marcadas. Mas ao mesmo tempo tem a figura de uma árvore, que é a figueira, que ela acaba traçando e unindo toda a história numa narração assim, brilhante. E vale muito ter o contato com literaturas e com arte que fogem um pouco do nosso eixo. A gente está muito ligado ao Ocidente com uma forma de contar a história, e é uma outra forma. E aí, querendo ou não, a gente faz paralelo com Romeu e Julieta, pensei na hora. que é uma releitura que eu estou fazendo mais uma vez por causa de trabalhos, né, que eu pensei e falei, não, vou ler de novo. Acho que é a quinta vez que eu li Romeu e Julieta. E tem muita coisa para se explorar aqui ainda. Essa é uma versão da Pinguim, Clássicos, que vem com ensaios de ajuda no começo. São quase 60 páginas só de teóricos falando, mas que dão um entendimento e um arcabouço muito grande para você compreender a obra. Vale a indicação. Shakespeare nos explica muito. E só um filminho que eu queria falar, que chama Close. Está disponível, se eu não me engano, na plataforma da MUBI. Não sei se todo mundo conhece, é um streaming que acaba dando preferência para filmes mais independentes. Ou streaming focado na curadoria, né? Isso, na curadoria. E conta a história de duas crianças, dois jovens que têm uma relação de amizade muito afetiva, muito profunda, e acabam chegando na escola onde, querendo ou não, essa amizade, que então era uma amizade para eles, mas as pessoas acabam tentando taxar eles como outra coisa, e a gente vê um filme assim sensível e devastador ao mesmo tempo. É muito bom. Meu Deus. Eu já falei para você assinar a tag, né? Você ia aproveitar bastante. Eu tô vendo o Matheus aqui, a gente percebe que ele é apaixonado pelo Shakespeare, pelo Hamlet. Ele tava falando, eu tava imaginando ele chegando na casa dele, assim, na escrivaninha. Você não tem um crânio, né? Não tem, mas eu queria ter, assim, uma caveirinha ali. Olha, para chegar na última pergunta, eu fiquei pensando aqui, porque a gente focou o programa sobre o teatro, o festival, né? Porque acabou de acontecer, o Dinamarca venceu. Mas eu quero chamar o Matheus aqui em breve para falar de outro assunto. E eu quero deixar um gancho para esse assunto. Ai, Deus. O que muita gente não sabe ainda é que o Matheus, ele expandiu seus horizontes. Ele não está mais só no teatro. Ele também está no cinema. Olha! Então, ele está rodando agora um filme aqui em São João, que se chama Pervencer, né? Já está sendo amplamente divulgado. E eu não vou entrar muito nos métodos do filme agora, porque eu quero fazer um programa só sobre isso. Porém, eu queria deixar a pergunta agora para você, que agora você está tendo essa experiência com cinema e já tem muitos anos de teatro. Lembrando que uma coisa não exclui a outra, mas cinema ou teatro? Difícil, não, pelo amor de Acabou Primeiro. Eu nem especifiquei se eu tô falando se você prefere consumir ou fazer. Eu tô falando cinema ou teatro. Olha, primeiro por uma conversa sobre o filme Perverser e tudo, essa tem que ter Carlinhos junto, né, e o restante. Sim. Porque estamos trabalhando juntos nisso, mas é muito com o trabalho com eles. Mas, ai, que difícil, não? Mas, olha, acho que pra mim é o teatro, nada supera. Ah, que bom que ele respondeu isso. Porque tenho muito sonho, assim, consumo cinema muito. Tenho muita vontade de fazer cinema, estamos fazendo filme, mas teria vontade de ter outras experiências, mas acho que o teatro, ele é o meu combustível, então, assim, não tem como não escolher o teatro, em nenhuma situação. E a Tainá e eu estamos fazendo parte do filme também, está muito divertido e a gente está bem ansioso pelo resultado. Pessoal, terminamos aqui mais essa edição do Acontece.
arrisquem fazer teatro, arrisquem conhecer o teatro, não só fazer aulas e peças, mas também consumir. É uma delícia ser plateia, é uma delícia estar em cima do palco, produzir. Então, deem uma chance. Se você já se fantasiou atuando ou fazendo parte de um grupo, como esses grupos maravilhosos que a gente tem em São João, as escolas de teatro que a gente tem, sai da imaginação, vai para a realidade, dá uma chance, porque raramente, na verdade eu não conheço ninguém que não se apaixonou. Então, dê esse presente para você mesmo. E levem as crianças desde pequenininha para assistir as peças, que isso vai ser muito bom para elas. É muito rico. Então a gente fica por aqui e até a semana que vem. Tchau.